Nós, seres humanos, somos extremamente apaixonados por histórias. Algumas são tão assustadoras que nos fazem duvidar até da própria realidade. Outras histórias nos chamam muita atenção. E isso encanta os nossos corações, semeiam em nossa mente e a nossa criatividade flutua para campos desconhecidos. O mais estranho de todas essas histórias e que mais me encanta são histórias de possíveis viajantes do tempo, pessoas que vão além do seu tempo ou voltam além do seu tempo. O mais estranho desses contos sobre viajantes do tempo é que, apesar de parecer algo louco, impossível, seus detalhes expressam uma realidade quase impossível de se desacreditar. Olha só, veja essa história. Um garoto de 10 anos chamado Yong Li Shang, que vivia na China antes do século IX a.C., mas que, segundo relatos da época, apareceu em 1987. Essa história apareceu supostamente num jornal antigo, onde um dia um garoto, com roupas estranhas, é impedido de ser atropelado por um policial, que logo ficou assustado com suas roupas, com seu jeito de falar e com sua maneira de se portar, já que eram tudo inadequado e nem comuns para a época que era a década de 80. Além disso, a sua linguagem estranha, desconhecida, causava frisson, apesar de algumas palavras parecerem muito parecidas com o chinês da época. Ela, a princípio, foi enviada para um abrigo e por lá ficou por algum tempo. Porém, enquanto isso, as autoridades, professores, doutores na arte da língua buscavam decifrar a língua daquele garoto, para saber o que ele dizia. Até que um professor de história e também especializado em línguas antigas decifrou algumas palavras do menino, que gerou grande assombro ao entender o que ele falava de fato. Chang dizia que era um filho de um homem muito próximo ao imperador chinês e que não tinha a menor ideia de como ele foi parar ali. Mas o mais interessante é o que levaram esse garoto ao museu da época antiga, época esta que ele disse que vivia, e ele, ao olhar os artefatos e o escrito, começou a falar desesperadamente. Explicou artefatos, para que serviam, contava detalhes do cotidiano da época e, claro, se emocionava em ver muitas dessas coisas. Claro que houve muita desconfiança, até o historiador Wing Shao se aprofundar. Baseou-se na história do menino e relatos que o assombrou e a toda a sua descoberta, fazendo-o cada vez mais assustado com tudo que descobria. Em descrições dos livros antigos, manuscritos da época citado, ele viu a quase idêntica história de um garoto. Inclusive, o mesmo foi tão a fundo que conseguiu descobrir em alguns relatos não somente um nome muito parecido, mas a data e hora de nascimento de um garoto muitos séculos atrás, com todas as características de Chang. Então resolveram fazer exames, testes nas roupas do menino. E aí veio a maior surpresa. Comprovado que o tecido era antes dos séculos atuais, muito antes. E eles perguntavam, como isso é possível? Porém, um ano depois, em 1988, o jovem Chang desaparece. Dito por aqueles que cuidavam dele de que ele havia simplesmente escapado, fugido, corrido loucamente pela floresta. Porém, um historiador, ainda procurando seus detalhes, descobre escritos de um tal Li Chang, que dita um relato impressionante e estranho para a época em que foi escrito. No relato, Chang relata que saiu em uma caverna nas montanhas. Após ele sair para brincar, ele entrou numa das cavernas, aparecendo em outro lugar, e ficou assustado com pássaros gigantes que chegavam a assustar pela sua magnitude, casas que chegavam a quase tocar o céu e serpentes que andavam muito rápido. Porém, segundo os relatos, ele foi taxado de louco na época e perdeu a vida 3 semanas depois, segundo os escritos. Será mesmo que isso é possível? E esse relato? Será que mesmo pode despertar as nossas ideias? Ou simplesmente tratarmos isso como só mais um mito, um conto irreal? O que você acha?